Bom dia, gente. Estamos aqui em mais um episódio do Alcicast. Meu nome é Nina. Meu nome é Raíssa. Meu nome é Eduardo Rabani. Meu nome é Lisiane. Meu nome é Marina. E puxa a vinheta. Gente, estamos aqui com o nosso querido e ilustre professor Fábio Gonçalves. O que você está sentindo hoje, estando participando do episódio hoje? Mais uma vez, né, gente? É assim, quando se trata de questão de educação e de construção, a gente está aberto a esses debates, esses questionamentos. Afinal de contas, o mundo já não está mais como antigamente. Né? As coisas, por mais que a gente traga o passado para fazer parte do presente, mas a gente sabe que as coisas elas vão evoluindo. E para mim é uma satisfação estar mais uma vez com vocês aqui, né? E venham outras oportunidades. Com certeza. Gente, estamos hoje com um tema de artes. Nós fizemos um projeto recentemente na escola, um projeto de obras vivas, no qual recriamos obras de arte, usando nossos alunos como artistas e obras. E a gente veio falar sobre isso hoje, falar um pouquinho do processo criativo e sobre as telas em si. Começa aí, Raíssa. Explica um pouquinho da sua obra e explica como é que foi criar essa obra. Tá, a minha obra foi O Filho do Homem, de Magritte. Né? Ele é uma obra pensante, porque você consegue ver claramente a gravata vermelha, o chapéu, o fundo, tudo meio que apagado. Mas a maçã no meio, ele representa como se você consegue ver tudo, mas não consegue ver nem Com clareza. tudo. Isso, com clareza. Você pode ver tudo, mas sempre tem alguma coisa que você não vai conseguir ver. E criar isso foi bem interessante e legal, porque você conseguia ver os tipos de arte que tem, fazer as cores e aprender mais sobre a obra e o significado dela. Mano. Bom dia, eu vou falar um pouquinho da minha obra, né? É uma obra também de René Magritte, que é A Traição das Imagens. Ela é do movimento dadaísta, movimento que por si só significa o movimento do nada, né? O dada é o nada. Mas ela tem uma crítica muito interessante e uma reflexão a ser feita para todas as obras. Uma reflexão muito importante dessa aqui, que é a do cachimbo. Embaixo está escrito Ceci n'est pas un pic, que é isto não é um cachimbo. Então isso quebra a nossa reflexão. A gente vê o cachimbo e fala, não, isso aqui não é um cachimbo. Então, o que é então? Mas é explicado que a percepção é uma representação de cachimbo. Aí também tem outra obra que eu queria falar um pouquinho sobre, que é de Joseph Kosuth, que é a cadeira. Também traz essa mesma perspectiva, que tem uma cadeira, que é a escultura, tem uma foto de uma cadeira e tem a definição de uma cadeira escrita. E no final tem 3 cadeiras, né, que a gente diria, mas não, nenhuma dessas são cadeiras, são representações de cadeiras. São uma representação, nada que a gente consegue realmente usar para sentar e não tem essa perspectiva concreta da cadeira. São só representações do que a gente imagina ser uma cadeira. Então realmente foi muito interessante fazer o trabalho e acho que foi mais interessante saber sobre a obra mesmo, né? O trabalho foi algo bem construído, que a gente levou um tempo e foi interessante mais a pesquisa realmente. Aí teve o tempo corrido que a gente teve que fazer, mas ficou bonito, ficou legal e foi maravilhoso realmente ver a exposição inteira de todas as obras, sobre os grupos, aprender um pouco mais sobre cada tela. E eu acho que é muito interessante realmente toda essa perspectiva de vanguarda dos europeus e como foi estudar esses movimentos com o professor Fábio, que vai falar um pouquinho mais sobre tudo. Eu esperei que, no caso, a gente... Vamos falar logo dessa obra, aí ele puxa... Depois eu venho com a parte mais pedagógica. O meu grupo, a gente fez uma pegada um pouco diferente, porque enquanto os outros grupos focaram mais numa obra de um artista, a gente fez focando mais no pintor Van Gogh, que eu acredito que todo mundo conheça, né? É um dos mais famosos que a gente tem por aí. E daí a gente fez uma tela com várias artes e o Van Gogh no meio representando como se ele tivesse inserido no mundo dele, no mundo que ele representou com as suas artes. Eu particularmente adorei, a gente focou muito na obra A Noite Estrelada, que todo mundo conhece, tem as obras de Girassóis, que eu acho que todo mundo também conhece. Foi muito interessante. Aí a gente, pelo menos o meu grupo, assim, a gente adorou fazer de Van Gogh, né, porque Van Gogh é aquela pegada mais pós-expressionista e tudo. E, além do mais, eu acho que é um artista muito interessante de se estudar, porque a pegada da arte dele, das pinceladas,
de tudo, o jogo de sentimentos que ele traz nas pinturas dele, o contexto que ele estava naquela época também. Eu acho que tudo, quando ele passa isso para uma tela, se torna muito expressivo, muito sentimentalista. Você olha aquilo, você sente algo que ele quis passar de fato. E foi muito interessante, assim, na parte de manual da obra mesmo, a gente dá mais prestígio na Júlia, porque ela é a artista do grupo, ela, né, que deu a vida ali no trabalho. Mas, em geral, foi muito interessante pensar no projeto, pensar no que a gente ia fazer, como isso ia representar, as coisas em relevo, tudo. Foi muito interessante e é muito legal trabalhar com isso. Eu vou falar um pouco sobre o meu grupo. A gente acabou pegando o René Magritte também, que é o filho do homem, que é o que tem a maçã no rosto. E, assim, foi um processo muito legal descobrir e poder criar uma estrutura que represente uma pintura, que represente um sentimento. E a gente teve um trabalho também para construir a estrutura, mas foi uma experiência muito legal. E eu acho importante desenvolver esse tipo de atividade na escola porque incentiva o pensamento crítico e descobrir novas artes, novos tipos de pensamento. Porque as vanguardas europeias surgiram no período da guerra e o que eles queriam mesmo era romper com o academicismo, romper com essas novas regras que tinham estabelecido na arte e abrir novos horizontes, sair da caixinha. E também foi um bom processo. Me sinto representado por essa Então, assim, gente, primeiramente, gratidão a vocês porque você pegar um material que não faz parte do dia a dia de vocês, onde esse movimento hoje em dia ele é muito esquecido, e vocês construírem isso é a proposta maior das vanguardas, é essa quebra do padrão. E qual é o padrão hoje de arte? Né? Existe um padrão certo? Não existe. A arte é arte. Ela é arte em todos os seus conceitos. O que eu posso ver como arte, o outro não pode ver, mas eu respeito dentro dessa construção. E falar sobre as vanguardas para vocês, primeiramente pelo contexto, né? Porque vocês vão enfrentar agora um SSA e um Enem, e automaticamente, de uma forma diferente do que era antes, a gente vai ver as vanguardas europeias, elas com outro contexto, ou mais contextualizadas, sem ser muito engessadas. A gente pode ver uma obra dessa, mas a estrutura e viés que leva o aluno a pensar é outro, a reflexão é outra. Mas a gente vai ter a representatividade ali de uma vanguarda. E o que é vanguarda? Da palavra avant-garde. Essa quebra mesmo, é a quebra daquilo que foi constituído como perfeito. Então, enquanto eu tinha a forma perfeita, vinham grupos e diziam assim, não, a gente precisa quebrar com isso. E é a base. As vanguardas europeias, elas começam no final do século XIX, no início do século XX, trazendo essa perspectiva, essa quebra de paradigmas. Vamos reconstruir essa forma de fazer arte. E quando a gente vê que o aluno ele consegue captar essa essência e transformar essa essência no que vocês fizeram agora há pouco, isso não tem dinheiro que pague. Então, quando a gente para e vê que vocês traz além da construção, vocês tiveram a questão da reflexão. Porque se você olhar, Magritte está aqui basicamente em tudo. Mas o meu ponto de vista não é igual ao ponto de vista do outro, e é esse o propósito. É quando eu não consigo ver o que o outro consegue ver. E eu não sou obrigado a ver igual a ele. Eu respeito, mas automaticamente eu posso fazer essa junção. Quando eu venho com Van Gogh, gente, Van Gogh é uma sumidade. E aí quando você vê o aluno pegar as obras de Van Gogh, porque ali não era só a representação das vanguardas, a representação da tela, mas ali era o conceito de vocês. Porque se você observar, nas telas que vocês construíram, tinha a representação, mas porém tinha muito mais que a essência de vocês. Foi esse o propósito. Veja o que a gente consegue desconstruir no formato externo. Eu tenho uma obra que me remete a uma obra famosa, mas em compensação tem o toque de cada um de vocês, porque é isso, é vocês serem os protagonistas, é você botar a mão na massa e construir, porque a aula se transforma mais leve,
Por mais que a gente fale de vanguarda, de quebra, mas é isso que a gente propõe, é isso que as vanguardas elas propõem. Quando elas aparecem, para dar base à questão do movimento modernista que acontece em São Paulo, automaticamente ela é sabe aquela faísca que causa aquela coisa maior? Então foram essas vanguardas. Gente, eu acabei nem apresentando minha obra, eu esqueci totalmente. É porque depois da vinheta eu já passei assim, enfim. Eu fiquei com a obra O Grito, de Eduardo Manch, uma obra expressionista. E na obra é representado um homem que ele tá numa ponte, ele é visto gritando, com uma expressão muito agonizante. No fundo tá um céu como se fosse de um pôr do sol, com tons mais de laranja, vermelho e amarelo. E representado como se fosse um mar ou um rio ao fundo. Durante a recriação dessa obra, você tenta ao máximo recriar o que o artista ele quis representar naquela obra, o sentimento dele, mas você acaba colocando o seu próprio sentimento nisso. É o que o Fábio disse, né? O seu toque pessoal na obra. O processo criativo foi bem interessante, principalmente na questão de misturar essa questão de cores e tentar colocar o sentimento de angústia tanto no quadro quanto na pessoa que foi para representar, nosso querido Arthur Henrique. E assim, fazer essa pintura nele foi horrível. Porque além das cores da pessoa que tá ali no quadro, elas não serem uma base humana, são mais um tom esverdeado, eu tinha que representar com alguns pinceladas de tinta, digamos assim, as expressões do rosto dele, tipo as marcas de expressões do rosto do personagem. Inclusive tem umas 4 versões, eu peguei um pouquinho das 4 versões oficiais da obra. O artista Eduardo Manch, ele colocou pro mundo 4 versões da mesma obra, O Grito. Tem, acho que são 2 de museus, uma em coleção pessoal e uma, eu acho que ou tá perdida ou é da coleção pessoal de algum milionário. Enfim, é isso. E só para registrar esse processo que a Nina traz, é esse ponto crítico, essa análise crítica, essa reflexão crítica, porque veja que ela traz o conceito da peça, da estrutura artística, ela sai elencando os elementos que foram feitos, mas não deixa de ter a sua originalidade, certo? Sempre vai haver o toque de vocês, por mais que seja uma representação, mas vai ter o toque de vocês, vai ter o olhar, a reflexão do aluno. Eu ia falar realmente sobre arte em geral, né, que é um tema que eu gosto tanto de estudar. Eu não sou o melhor de fazer trabalho assim, mas de estudar é um negócio que eu amo fazer. E na verdade, o que mais deu problema foi o que mais deu certo no final. Veja como é. Não, sério, não é? Eu acho que eu comentei isso, porque o que mais estava me deixando preocupado na sua composição, na sua criação, no final, quando você vê o resultado da obra, você fala assim, não, gente, alguma coisa aconteceu. Porque assim, quando você coloca, pega a imagem, tá? Você vê o andamento, todo mundo estava dando certo, todo mundo estava se encaixando. E o grupo que fez 3 versões e fez 3 trabalhos assim, no final, quando diga assim, vamos respirar, parece que isso era assim, ó. Aí quando você olha a tela, que joga a tela original e faz essa comparação, faz assim, não existe negócio desse. É muita sensibilidade o jogo. Eu ia falar realmente sobre os movimentos da vanguarda e realmente um pouquinho sobre Van Gogh, porque eu sou meio que fã, né, das obras dele e realmente do movimento impressionista, porque eu acho que é um dos movimentos mais lindos, das obras mais lindas e também pós-impressionismo, porque tem aquele detalhe de não ter aquele delineamento, como chama? Estética, forma. Estética. É tudo meio que embaçado, quase. É muito bonito também as pinceladas largas que ele usa nas suas obras. E uma obra que eu queria falar um pouquinho sobre é O Quarto, que eu acho que na minha opinião, é uma das obras mais sentimentais que ele já fez, porque, pra perceber, ele tem 3 versões, né? Que ele fez, e numa das versões, na última versão, que é a mais comum, dá pra perceber que tem a cadeira e a cama tampando a porta
que mostra que era um isolamento dele mesmo dentro do quarto. E dá pra ver todas as imagens tortas no meio. Eu acho muito lindo, realmente, quando ele faz essa perspectiva de isolamento de si mesmo. E como ele já estava meio fora de si, que ele tinha esquizofrenia, né? E ele já não estava num momento bom, psicologicamente falando, mas dá pra perceber isso na imagem dele. E é um negócio bem sutil. Você vê no canto da imagem a cadeira tampando a porta, a cama também tampando a porta, e todas as coisas desfiguradas. Nada está reto na imagem. Você vê, a cadeira está um pouquinho torta, os quadros, a mesa, a janela também. E eu não sei, pra mim é uma das coisas mais incríveis realmente de se analisar. E também, eu acho que realmente traz esse sentimento através da arte. E como, tipo, pra mim, como estudar arte é tão legal, eu sempre pego a arte e falo, nossa, deixa eu ver o que o criador estava pensando. O que é que dá pra pegar, desfrutar dessa obra? E é muito interessante realmente entender esse sentimento de cada obra. Porque mesmo, gente, mesmo que o artista ele construa sua obra, mas ele sempre vai esperar o resultado no olhar de quem vê. Não adianta. Vai estar a obra, eu posso me enxergar nessa obra, e ao mesmo tempo não. Vai muito, por quê? Porque não é só a obra em si, mas a literatura em si, ela é subjetiva. Então ela toca no mais íntimo do ser humano, ela traz à tona esse ser humano sentimental, esse ser humano crítico, reflexivo. Porque no meado de 80, 70, 60, a literatura era vista simplesmente como algo engessado, que só automaticamente trabalhava só com poemas, poesias, certo? E as poesias muito simples, dessas que simplesmente rimam, e ela precisava rimar para ser poesia. Depois a gente cresce e vai observando a dimensão literária, a dimensão da literatura, essa que simplesmente dá a gente. Sabe? Esse leque de possibilidades. Então você pode ser na literatura o que você quiser, porque a arte dá esse espaço de liberdade. Então, a partir do momento que eu entendo, eu consigo enxergar que quando eu leio, quando eu me deparo com uma obra artística, uma tela, e eu consigo refletir, às vezes não é nem o que o artista ele quer me dizer. Ele às vezes não quer dizer nada, o dadaísmo não quer dizer nada, mas ele é muito importante porque, como a gente fala de ruptura e de quebra, o dadaísmo é o único de todos, ele faz assim, vamos ser mais, sabe, incisivos, vamos bater na ferida da literatura, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser... Não, então eu vou dizer aqui, vou causar, vou botar aqui e dizer assim, isso é um celular. Não, isso aqui não é um celular, mas eu estou vendo um celular. É sobre isso. É aquilo que você pode ver que eu não consigo ver. Então, o que Liseane consegue ver, possa ser que Raíza não veja, mas eu posso juntar essas duas ideias. Então, a literatura, eu discuto se existe no mundo um caminho mais gostoso de se vivenciar do que pelo caminho da literatura, porque ela flutua. Ela pega você no mais íntimo possível e traz vocês para as reflexões mais absurdas possíveis. Ou seja, nossa, quando você bebe da fonte da literatura, você vê o quão é importante, ou quanto eu sou importante no universo. Qual a minha importância como cidadão? Qual a minha importância como ser humano? Porque aí vem filosofia, vem história. Gente, tem noção que ela abarca muitas das outras disciplinas e traz para ela, mas assim, com maestria ela começa a trabalhar, a separar. E diz assim, você é dono do seu caminho, você trilha. Porque hoje em dia é muito difícil a gente encontrar alunos com critérios, alunos pensantes. No mundo midiático, um mundo muito rápido, tudo é instantâneo e de repente pede que você pare. Tem um minutinho para você olhar, não, apreciar, que o nome não é, o verbo não é olhar, é apreciar, porque olhar eu olho qualquer coisa, mas a partir do momento que eu aprecio, aquilo me toca, e a literatura ela faz com todo mundo. Agora, claro, você precisa estar pronto ou preparado para isso.
Porque o aluno hoje não quer mais isso. Eu vou fazer isso, eu vou... E observe como é você pegar um assunto, jogar em sala de aula e dizer assim, dar as coordenadas e você simplesmente, no estalar de dedo, transformar aquela aula no que poderia ser algo chato, numa coisa tão gostosa de fazer, tão produtiva ao ponto de sair aos muros da escola. Porque sabe o que é que me chama a atenção? Essa atividade ela nunca foi construída, que eu saiba, em sala mesmo. Ela sempre vem de internet. E vocês conseguiram fazer isso. E é onde eu paro e digo assim, é o caminho. Eu queria falar, voltando à questão de apreciar a arte e da originalidade dos autores, né? Tá tendo uma exposição, tá inclusive perto de acabar, no Museu Ricardo Brenan. É a exposição do Vicky Muniz, que ele é um artista que ele traz muito a originalidade dele, principalmente na recriação de outras obras. Tem algumas deles que ficaram famosas, que foi a da Mona Lisa, né, que ele reconstruiu a Mona Lisa usando pasta de amendoim e geleia. E a outra que foi, ele recriou uma fotografia que foi tirada por um artista. Vê só, a fotografia era isso, tinha um artista já conhecido, pintando sua obra, tinha vários elementos dele no fundo. Aí um fotógrafo tirou uma foto e o Vicky Muniz recriou a foto do artista criando sua pintura. Aí ele recriou com chocolate. Aí ficou assim, incrivelmente famosa essa questão. Eu tava muito doida pra ver, acho que eu vou provavelmente esse sábado. E assim, o Museu Brenan também tem várias essa questão de artes, né? Tem muita, eu não sei, você já foi no Museu Brenan? Não foi? Tem que ir. Enfim, aí lá tem várias artes, né? Tanto esculturas, quanto obras, assim, pinturas, quanto armaduras, elementos históricos lá. E eu acho uma coisa muito incrível você poder tirar um momento da sua vida pra você ir lá, não só olhar, porque qualquer um pode chegar lá, olhar, passar correndo pelos corredores e ver as obras, mas você tem que tirar um momento pra ir lá, você apreciar, você entender, você mergulha no mundo do artista, você pensa, poxa, o que ele estava querendo passar naquela obra, o que ele estava querendo demonstrar naquela época, do jeito que ele fez, como que era o processo criativo daquela época para fazer tal coisa, o que ele queria passar para que as pessoas pudessem ver no momento, né? E no movimento, no caso, no espaço cultural Caixa, lá ele sempre tem uma coleção. Algo relacionado. A última que aconteceu foi uma exposição surrealista. E assim, gente, vocês têm noção do que a gente conseguia ver ali. Era assim, era fora do contexto. Você se deparava com obras absurdas, assim. Nada nunca pensado, a gente sabe. E vejam que são artistas colocando o que Nina coloca também. Estamos falando de contemporaneidade, mas aquela velha história. O passado, ele serve como base. Ele serve. Jamais eu vou me desmembrar do meu passado. Ele sempre vai estar presente. Agora, ele não é lugar de ficar. Ele é lugar da gente buscar essas respostas. Porque a gente vai, bebe dessa fonte e ressurge um outro contexto, um outro olhar. Por isso que a gente costuma estudar história e costuma estudar também literatura, filosofia, porque são teorias que servem para a vida da gente. A gente, claro, que a gente vai pegar essas histórias, esses movimentos, vai começar a fazer agora, não necessariamente dessa forma, mas ele pode ser a minha base. Quem disse que nós não temos artistas que lá no início do século, na sua estrutura literária, com suas obras, a gente não vê hoje. Por exemplo, as cantigas de amor, trovadorismo, as cantigas de escárnio, as cantigas de amigo. Quem disse? Quando a gente vai para o ultrarromantismo, século XIX, o que é o ultrarromantismo? O exagero, gente. O que é que a gente mais vê nos bregas hoje em dia? O exagero. Aí eu posso fazer esse link? Posso. E vocês podem também. É por isso que a gente consegue vivenciar. Por conta disso. Porque arte
ela é vida. Literatura é vida. Eu só queria dizer uma coisa que eu acho muito legal essa reflexão do que o Fábio falou de como a arte realmente é subjetiva, de que uma arte, por mais que um artista talvez tenha ou não, talvez tenha intenção de passar uma mensagem, ao chegar nos olhos de pessoas diferentes, nunca vai chegar da mesma forma aquela mensagem. E daí tem uma frase que eu gosto muito toda vez que eu olho pra ela, eu não lembro quem foi que disse, mas que ela diz que olhos que olham são comuns, mas olhos que veem são raros. E daí eu acho que isso se encaixa muito nesse contexto da arte, porque uma arte, por mais que você olhe, às vezes tem uma arte lá, um monte de cores jogadas. E você vai olhar e falar, tá, algumas pessoas vão olhar e falar, ok, é só cores. Talvez uma pessoa fale, ó, tem um quebra de padrão, não são formas concretas, talvez uma não esteja criticando a padronização que foi imposta no contexto da obra. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que realmente essa subjetividade da arte em si, em geral, principalmente hoje em dia, que não se tem mais aquele padrão concreto e mesmo que existe movimentos de quebra de padrões, eu acho que é muito interessante você olhar aquilo e falar, meu Deus, realmente é algo que você mergulha no mundo e você começa a ver, você começa a pesquisar, você fica, meu Deus, é um mundo muito mais amplo, muito mais incrível que você observa. A Rabani falou mesmo do impressionismo, eu acho um movimento muito incrível. Tem artes que são todas embaçadas, talvez aquela arte você... Tem uma arte que eu não lembro o nome exato, é alguma coisa Nascer do Sol, que é de Claude Monet, pronto, que é justamente representa como se fosse um lago e a arte está toda embaçada. E daí justamente você acha que vê algo, mas você não vê aquilo. Entendeu? É muito, muito interessante. Eu acho muito legal fazer isso. Quando a gente fala sobre isso, de ver, não ver, de entender, não entender, a gente traz, aí eu levo um pouquinho mais essa questão do outro, ver o outro se pertencendo. Tem coisa melhor do que Machado de Assis, gente. Machado de Assis, ele escreve as narrativas dele, mas deixa para que o público entenda da forma que ele achou melhor. Não é à toa que o pessoal até hoje, no século XXI, ainda acha um processo de Capitu. Mas a gente percebe que toda a construção é feita através do olhar de quem? De Bentinho. Mas ninguém quer saber disso. Mas Machado disse isso a gente? Não. Ele deixou para que acontecesse exatamente isso, para que vocês, quando lessem a obra, vocês simplesmente fossem os juízes. Então, isso é característico da literatura, isso é característico da arte, porque eu posso dizer, eu tenho liberdade, claro, dentro da subjetividade. Eu não posso dizer que eu tenho que ver a questão literária com objetividade. Tudo bem que a gente vê isso lá no realismo, mas mesmo sendo real, mas eu preciso ter feeling. Eu preciso conseguir identificar, olhar e perceber, possivelmente, o que o artista quer me passar. E ao mesmo tempo não, possa ser aquilo que eu queira, aquilo que eu vou sentir. E a literatura, dentro dessas prerrogativas, ela simplesmente quebra, vai quebrando isso a partir do momento que o olhar das pessoas vão mudando. E o olhar de vocês principalmente. Eu espero que vocês saiam, como é o último ano de vocês saiam com a bagagem repleta, principalmente usando esses elementos dentro da perspectiva justamente do estudo de vocês, para lá na frente se bater de frente. O Enem, SSA e outros que vocês viram a ser submetidos a fazer. E é dentro dessa proposta que a gente trabalha, é dentro dessa proposta que a gente busca que vocês saiam daqui como enquanto protagonistas da história de vocês. Vocês recebem, minha gente, uma folha em branco. Essa folha em branco, todos os dias, ela é escrita uma parte da vida de vocês. E a parte maior da vida de vocês não é em casa, é aqui dentro. E exatamente vocês começam a construir uma narrativa onde vocês vão ter o tempo de vocês, o espaço. Quem são os personagens que participam dessa narrativa? Qual é o desfecho dessa história? Qual é o clímax dessa história? Então, vocês não tem para onde correr. A literatura ela vai estar viva dentro de vocês de todas as formas.
Eu até ia falar, mas depois dessa. Mas fale. Não, eu só ia dar um comentário final realmente sobre essa perspectiva toda que a arte não tem uma idade certa. É importante para todas as idades e todas as perspectivas. Desde criança já cria essa perspectiva de criatividade, né? De ser uma criança criativa. E você vai nutrindo isso e nem sempre você vai fazer uma pintura. Mas só de você entender a arte, refletir a arte, estudar a arte, você aprende alguma coisa. Eu acho muito interessante realmente. E você dá um comentário final, acho que esse já foi um comentário final. Já, eu acredito que a gente. Eu já falei esse processo, já disse a vocês, mais uma vez, reforçando a gratidão que eu sinto, que eu tenho em tê-los na construção da minha vida profissional. Vocês sabem que eu torço por todos vocês, a minha parcela é muito simples diante da grandiosidade da vida de vocês. Eu acho que o presente maior é tê-los, que eu conheço desde o 8º ano, né? Vocês estão na minha vida, vocês foram meus alunos de internet. Pandemia a gente não se via. E de repente nós estamos aqui contando uma história. E isso é muito gratificante para o professor, principalmente o professor Salesiano, quando vê que ele faz parte da narrativa, desse papel em branco que vocês receberam. Em algum momento eu vou estar lá, seja ele na parte literária, seja a arte dele na parte gramatical, mas eu quero só parabenizá-los pelo trabalho, não pelo trabalho, pelo momento literário que vocês proporcionaram. E lembrando que nós temos aí Dia da Consciência Negra, o maior projeto de vocês, o maior e o último, né? Sem spoiler. Sem spoiler. Descobriremos mais a seguir, né? Então, acho que a gente agradece, Fábio, também, né? Como com certeza. alunos, que é importante numa sociedade, num mundo tão louco, a gente é influenciado a ser tão vazio, a gente tem um referencial de alguém que nos estimula a ter um pensamento crítico. Eu acho que é muito importante, é muito gratificante, porque ter um professor é muito raro, né, gente? A gente tem um privilégio muito grande de ter uma referência de alguém que possa ensinar arte pra gente, que possa mostrar um lado da educação que a maioria da parcela da sociedade, infelizmente, não é estimulada, não é incentivada a levar esse tipo de pensamento. Então, a gente só agradece mesmo a Fábio. Eu ia até falar, só agradecendo mesmo, porque a gente deu para perceber o seu esforço nos trabalhos, que você também ajudou a gente, para guiar a gente, e não foi só uma construção desse ano, foi uma construção de todo o tempo que a gente está com você, e que não é nem para chamar o senhor de professor mais, de amigo mesmo. Porque o professor realmente... Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. É. Já diz Milton quem? Sim. Pois é, gente. Então, ficamos por aqui, né? Gente, até o próximo episódio. Lembrem-se de curtir aqui no YouTube, curtir no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify, comentar, ver o nosso Instagram. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações. Temos posts toda semana, notícias, atualidade, acho que é importante, né? Para todo mundo ficar É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Beijão. Olha.